Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 6, sétimo ano, semana 2, unidade temática Geometria, objeto de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétrios em relação aos eixos e à origem. Habilidade: realizar transformações de planos representados no plano cartesiano decorrente da multiplicação das coordenadas de vértices por um número inteiro. Conteúdos relacionados, perímetro e área de figuras planas. O objetivo das atividades dessa semana é realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano decorrente da multiplicação das coordenadas de seus vértices por meio de número inteiro. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Então, nós temos 5 pontos onde nós iremos marcar no plano cartesiano. Aqui no plano cartesiano, nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Então, vamos marcar o primeiro ponto. Então, A2 nós vamos marcar no X e 4 no Y. Então, nós vamos pegar o 2 aqui no X e 4 no Y. Então, vamos marcar o primeiro ponto. Marcamos o ponto A. Ponto B, menos 3 e 5. Então, menos 3 no X e 5 no Y. Então, nós vamos contar menos 3 e o 5 está cá em cima. Então, vamos marcar o ponto B. Ponto C, menos 4 no X e menos 2 no Y. Então, menos 4 no X está aqui e menos 2 no Y. Vamos descer 2. Letra D, 0 e menos 6. 0 é o que passa pela origem. Menos 6 é o que está no Y. Então, vou marcar menos 6 aqui. Letra E, 4 no X e menos 5 no Y. Então, 4 no X e menos 5 no Y. Vamos marcar também. Nós marcamos todos os pontos. Então, depois de marcar, pediu para ligarmos. Então, foi essa figura que nós encontramos após ligar todos os pontos no plano cartesiano. Atividade 2. Responda as questões a seguir. A. No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero. Então, aqui nós temos o plano cartesiano. Então, no eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, os valores x são positivos à direita ou à esquerda? Então, são positivos à direita do zero. Então, esse lado aqui do x, ele é positivo. Letra B. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero? Vamos olhar no plano. Então, negativo é a esquerda do zero. Então, nós temos o eixo x. Então, à esquerda do zero, nós temos os valores negativos de x. Letra C. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo de zero. Então, y é tudo isso aqui. Então, a parte que fica positiva no y é a parte de cima. Então, é a parte acima do zero. Letra D. No eixo das ordenadas, os valores de y, são negativos acima ou abaixo de zero. Então, aqui está abaixo de zero. Então, a resposta abaixo de zero. Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou sua referência vertical, ou seja, é a sua abscissa ou a sua ordenada. Então, a primeira coordenada de um ponto é a primeira que aparece. Ela vai ser o quê? Referência horizontal ou referência vertical. Ela é a abscissa ordenada. Então, olhando aqui no plano cartesiano, nós temos o quê? O x e o y. O x representa a abscissa e o y representa a ordenada. Então, primeiro é a abscissa, ou seja, a referência horizontal. Depois é a ordenada, que é a referência vertical, que representa o y. Letra F. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto P, AB no plano cartesiano? Então, o que nós temos que fazer? Olha? Então, nós temos o plano cartesiano, nós vamos marcar o ponto P, onde A é o x e B é o y. Primeiro, encontramos
o A no eixo das abscissas, que representa o X. Segundo, encontramos o B no eixo das ordenadas, que é o Y. E terceiro, marcamos o ponto P no encontro das coordenadas, no encontro de X e Y. Letra G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Então, para formarmos um polígono, o que nós podemos fazer? O que devemos fazer? Basta ligarmos os vértices extremos, formando os lados de um polígono. Então, nós vamos ligar os vértices de maneira que nós formamos um polígono. Letra H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Por quê? Então, vamos analisar. Olha. Aqui nós temos os pontos no plano cartesiano e eles foram ligados, olha, mas eles não seguiram a ordem correta, eles seguiram qualquer ordem, olha. Porque a ordem correta, olha, eu não posso cruzar aqui, olha, eu cruzei os pontos. O correto é eu ligar um ponto ao outro, formando uma figura, formando um polígono. Então, a resposta é não, é necessário sempre ligar os vértices extremos ou, se houver, seguir sempre a mesma ordem. Então, eu vou ligar os pontos de maneira que eu não cruze eles, igual foi feito aqui, ó. Esse exemplo está mostrando. Então, eu teria que ligar eles aqui, ó, igual o A passaria para o E passaria para o D e o D passaria para o C. Aí eu estaria fazendo um polígono. Dessa maneira que não está correto. Então, nós temos que seguir uma ordem. Letra I. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmento de reta? Então, vamos analisar a imagem aqui. Olha, aqui nós temos a imagem, onde nós temos o polígono no plano cartesiano. Então, nós podemos analisar que eles foram ligados, olha, na sequência, na ordem, e nos seus pontos extremos. Então, sempre no sentido horário ou anti-horário, ligando os extremos. 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, aqui nós temos a figura de um triângulo, né, desenhado no plano cartesiano. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, vamos analisar. O ponto A está, ó, no eixo X no 2 e no eixo Y no 2. Então, A, 2, 2. O B está no eixo X, 6, e no eixo Y, 2. Então, 2 e 2, 6 e 2. Então, B, 6 e 2. Vamos anotar. E o C está, ó, no eixo X no 2 e no eixo Y no 5. Então, C, 2 e 5. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique e marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Então, vamos as coordenadas nós já temos, de A, B e C, então nós vamos multiplicar por menos 1. Então, o que vai acontecer? Todas as coordenadas A, B e C eram positivas. Então, quando eu multiplicar por menos 1, elas vão se tornar negativas. Então, eu coloquei A, que multiplica menos 1, né? A coordenada A. Então, eu coloquei A elevado a 1, que ficou menos 2 e menos 2. A coordenada da B, vou multiplicar por menos 1. Também deu B, 1, vai ficar menos 6 e menos 2. E a coordenada C, vou multiplicar por menos 1, deu C elevado a 1, menos 2 e menos 5. Agora, nós vamos marcar no plano cartesiano. Foi marcado, ó, se você for analisar, ficou o oposto da outra, olha. Aqui está no primeiro quadrante, tudo positivo. E a nova, né, o novo polígono, depois de ter multiplicado por menos 1, foi para o terceiro quadrante, que é o quadrante negativo. Então, foi o oposto da figura. Então, pintamos também de amarelo. Letra C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Então, vamos analisar aqui as figuras no plano cartesiano. Olha, nós temos as duas figuras, né? O que nós podemos analisar? Olha, que a distância da origem
de um polígono para o outro é a mesma coisa. O perímetro é o mesmo e a área também. A diferença é que um está no quadrante positivo e o outro está no quadrante negativo. Então, um é do quadrante 1 e o outro é do quadrante 3. O perímetro, a área e sua distância em relação à origem são iguais. Podemos dizer também que eles são simétricos. Um está ao lado oposto do outro. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C do polígono azul pelo número inteiro 2? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte um novo polígono de verde. Então vamos lá. Os pontos que nós temos, que é a coordenada do ponto A, ponto B e ponto C. Multiplicamos por 2, então vai ficar, se a coordenada do ponto A era 2 e 2, então a coordenada do A2 vai ficar 4 e 4. Se do B era 6 e 2, do B2 vai ficar 12 e 4. E se o C é 2 e 5, do C2 vai ficar 4 e 10. Foi todos multiplicados por 2. Agora vamos marcar aqui no ponto, olha. Marcando eles no ponto, nós temos o triângulo, o primeiro, né, da primeira coordenada, aqui da segunda nós fizemos que multiplicamos por menos 1, e aqui agora que nós multiplicamos por 2. Então, o que nós podemos observar? Olha, um para o outro, que ele ficou bem maior, ele dobrou a quantidade que ele tinha. Atividade 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo cujas ordenadas são A, 1 e 1, B, 5 e 1, C, 1 e 4 e D, 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anote suas observações. Então, nós temos o plano cartesiano. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar os pontos e depois ligar. Então, vamos marcar ponto A, 1 no X e 1 no Y. Então, vou marcar 1 e 1. Marquei o ponto A. O ponto B, 5 e 1. Então, 5 e 1. O ponto C, 1 e 4. E o ponto D, 5 e 4. Então, formou um retângulo. Agora, nós vamos multiplicar por menos 2. Então, multiplicando por menos 2, olha. 1 em 1 ficou menos 2 e menos 2. 5 em 1 ficou menos 10 e 2. 1 e 4 ficou menos 2 e menos 8. 5 e 4 ficou menos 10 e menos 8. Agora, vamos marcar essas novas coordenadas no plano cartesiano. Então, marcando, ficou o quê? Do lado oposto, olha, porque as coordenadas originais eram todas positivas. Quando eu multipliquei por menos 2, ela se tornou nas coordenadas negativas, olha. E também o que acontece? Nós multiplicamos por 2, então dobrou. Então, vamos analisar também isso. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Então, o segundo polígono, que nós fizemos o desenho, ele está no terceiro quadrante. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anote suas observações. Então, vamos analisar os dois polígonos, né? O primeiro e o segundo. O primeiro, nós marcamos, olha, os lados. Nós temos 3 e 3, né? 4 e 4. E do outro polígono, 6 e 6, 8 e 8 de lado. Então, nós vamos encontrar o perímetro e a área de cada um para ficar mais fácil para analisarmos. Então, o perímetro da primeira figura, nós encontramos, olha, 3 mais 3, 4 mais 4, que deu 14 unidades. A área, 3 vezes 4, encontramos 12 unidades. A segunda figura, o perímetro, nós encontramos, olha, 6 mais 6, 8 mais 8, encontramos 28 unidades. A área, 6 vezes 8, encontramos 48 unidades. Analisando as duas figuras, nós podemos notar que o perímetro de uma figura para outra, ele dobrou de 14 para 28, e a área ela quadruplicou de 12 para 48. Então, essas foram as observações que nós encontramos nessa atividade.
Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 6, sétimo ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!